Ótima noite a todos. Eu espero que todos estejam muito bem, sejam todos bem-vindos à segunda live da Fernando Magalhães, Advogados Associados. Uma live, gente, que foi aguardada por muito tempo, hein? Tenho certeza que nós vamos conversar muito aqui com um cara muito bacana, André Novaes, professor e psicólogo. É um cara que, acima de tudo, eu tenho a grata surpresa e razão de ser um amigo mais próximo, né? Gente, hoje nós estamos aqui para falar do lado psicológico das decisões empresariais. Mas acho que pode ser que tenha alguns amigos que estejam na nossa live a primeira vez. Vale me apresentar, eu me chamo Fernando Magalhães e sou sócio do Fernando Magalhães desde 2002, desde há muito tempo atrás, desde que o mundo era muito diferente do que é esse mundo, né? Seria muito importante também, gente, aproveitar esse momentinho que nós estamos no começo ainda da nossa live, do nosso bate-papo aí com o André. Seria bem importante você convidar os amigos, né? Porque o conteúdo vai ser muito bacana. Convidar os amigos, curtir, compartilhar, enfim, fazer um barulho danado aí, porque o que nós queremos com a nossa live, com o nosso bate-papo, o que nós queremos é gerar e transmitir conteúdo de qualidade. Nós queremos entregar sem qualquer contrapartida, o que nós queremos é colaborar com este momento, né, com toda essa as coisas que podem parecer difíceis e que de fato são difíceis, mas o que nós queremos é trazer alento, trazer informação qualificada, trazer algo que possa ser muito útil, de maneira descomplicada e direto no ponto. Então, eu queria também agradecer aqui a todo o time da Fernando Magalhães, que está por trás também do nosso apoio, e chamar aqui meu sócio, Sérgio Ruiz, para que ele possa saudá-los também, a todos as pessoas que estão assistindo a nossa live, e apresentar aí o dileto André Novaes. Por favor, Sérgio. Boa noite, Fernando. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É sempre um prazer estar aqui nesse nosso ciclo de lives, podendo bater um papo, né? Trocar ideias, trocar informação, né? Todos, mesmo separados, a gente de mãos dadas aí, ombro a ombro, né? Buscando um objetivo comum, que é enfrentar essa pandemia. A gente sabe das dificuldades, né? E então, o objetivo dessas lives é principalmente trazer informação, trazer dinamismo para isso, tentando de alguma forma auxiliar, né? André, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. O André, que também já é um parceiro de trabalho, né? É uma honra ter você aqui com a gente, muito, muito feliz mesmo da gente poder trocar essa ideia aí com um profissional, né, da área da psicologia que vai agregar demais, demais mesmo no nosso bate-papo de hoje aqui. Bom, gente, prazer é todo meu. Prazer é nosso. O André é graduado em psicologia, especializado em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas, é coordenador de empregabilidade da APAE de Itaquaquecetuba, coordenador do curso de psicologia da Univeritas de Itaquá também, professor universitário da Faculdade Piaget e da Univeritas, e é cofundador e coordenador dos Doutores do Riso também, e psicólogo clínico e palestrante. Doutores do Riso, pelos quais eu tenho, além da admiração pelo próprio André, né, pelo próprio trabalho também, porque eu sou um aficionado por palhaços, então é um trabalho que o André faz com maestria, né, e se orgulha, inclusive, de ser chamado de palhaço, né, André? Então, estamos obrigado, aqui, fique à vontade. Pela presença. Obrigado pela oportunidade. Fernando, obrigado por a gente compartilhar mais uma vez essa oportunidade, né, esse momento de fala, de troca de experiências. E a nossa equipe também, nosso time, né, que a gente realmente, graças a Deus, a gente tem um time no nosso escritório e o apoio de todos é sempre integral. Então, isso é que faz as coisas acontecerem e que seja realmente uma live muito leve, que a gente possa trocar bastante ideia e aprender muito mais ainda com o André. Agradeço muito aí, Sérgio, a chamada do nosso André. Então, vamos começar, vamos diretamente aos fatos, né? Vamos direto aos pontos, vamos explorar esse currículo, esse ser humano, essa pessoa com tanto que tem a conversar. Mas eu preciso, então, colocar aqui
qual é o fio da nossa meada aqui, André? Maravilha. Nós temos aqui conversado ultimamente e entregue conteúdos especialmente para o micro e pequeno empreendedor, trazendo consciência a este momento de que diariamente o empreendedor ele é chamado a tomar decisões, né? Então nós estamos falando muito sobre as decisões que devem ser tomadas para a empresa, nós estamos falando das consequências jurídicas que essas decisões têm, né? As consequências ligadas aos funcionários, as consequências ligadas à parte tributária, aos fornecedores, aos clientes, enfim. Nós falamos já bastante de negócios, só que faltava o elemento central, faltava falar da pessoa, faltava falar de como é que esse ser humano está se comportando nesse momento, André. Porque antes de tudo, antes de ser empresário, nós estamos falando, empresário e empresária, nós estamos falando de uma pessoa. E uma pessoa como eu, como você, como o Sérgio, como todos os demais, que não receberam aviso prévio de que haveria uma pandemia e um isolamento social. Ninguém teve aviso prévio, ninguém teve uma notificação para se preparar para esse momento. Então, André, a partir dessa provocação, nós queremos ouvir você frente a todos os desdobramentos psicológicos que eu tenho certeza que você pode contribuir conosco. Vamos lá, André? Começa aí por onde você entender importante. Vamos lá, então. Primeiro, boa noite a todos e a todas aqui presentes nessa live. Prazer estar com meus amigos, Fernando, doutor Sérgio, e cada ouvinte que estará aqui com a gente. Esperamos poder contribuir aí de alguma forma com esses conhecimentos da psicologia para uma saúde mental melhor. Saúde mental que é tema desse momento também que nós vivemos. E acho que para começar a falar um pouquinho da psicologia, eu vou voltar um pouquinho na filosofia. Platão, ele vai falar assim, olha, não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. E, de fato, como o doutor Fernando falou, nós estamos vivendo a crise para descobrir ou redescobrir algumas coisas que são importantes na nossa vida. A ideia de Platão é falar, não espera pela crise, não. Mas e agora que a crise chegou e muitas vezes, né, estamos aí talvez com um pouquinho de dificuldade no autoconhecimento, na tomada de decisões, como que eu tomo tantas decisões importantes, quais decisões estão na minha mão ou não estão na minha mão, e tudo isso vai refletir nessa saúde emocional, nessa saúde mental das pessoas nesse período de pandemia. Quando nós falamos da chegada do inesperado, como foi essa pandemia, de repente estávamos todos trabalhando normal, havia-se rumores, né, desta pandemia que estava afetando boa parte da China, da Itália, e de repente chega aqui no nosso país, causando bloqueio, agora eu já não posso mais ir trabalhar, não posso mais, enfim, tudo que nós estamos vendo. E o ser humano, lógico, quando nós falamos desse ser único, dessa subjetividade, ou seja, o Fernando encara de uma maneira, o Sérgio de outra, o André de outra, o João de outra forma, mas nós falamos de seres humanos que, ao lidar com o inesperado, geralmente eles têm duas atitudes principais. Ou ele se torna, de uma certa forma, agressivo, ou, de uma certa forma, ele foge da situação. E nós temos visto isso muito, né? Ou a agressividade das pessoas aumentando, né? E aí essa agressividade, ela aumenta para diversas outras áreas, não fica somente no campo do trabalho, no campo da doença, né? Aumenta para diversas áreas, ou ela tenta se esquivar de tudo, fugir de tudo. E aí, quando nós falamos de terapia, quando nós falamos de psicologia, é de fato encontrar o equilíbrio em todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, vão ter situações que, de fato, vão exigir de nós um enfrentamento ou uma postura adequada. E vão ter situações que, de fato, o que eu preciso fazer, entre aspas, é a fuga, é a esquiva, é ficar sentado no meu sofá esperando algumas coisas acontecer. E aí, entender como funciona esse jogo, aonde eu devo agir, aonde eu devo parar, envolve decisões, né?
um pensador aí, músico da atualidade, chamado Chorão, ele falou numa das canções dele, cada escolha, uma renúncia. E, de fato, é isso que precede essa angústia que nós sentimos ao tomar as decisões. Porque em toda decisão que nós estamos tomando, nós estamos renunciando a algo. Então, se eu tomo a decisão de continuar indo trabalhar, eu estou renunciando à possível proteção que eu tenho de continuar em casa. Mas se eu escolho continuar em casa, talvez eu estou renunciando o trabalhar e o sustento da minha família. E aí, como que fica essa pessoa diante dessa decisão que tem consequências? Seja de se eu escolher o A, o B ou o C, vão existir consequências. E muitas vezes essas consequências não estão sob o nosso controle. Aí o potencial de angústia aumenta um pouquinho mais aí nessa situação inicial. Cara, você falou sobre consequências, me permita falar, Sérgio, se de repente você tiver um complemento também, vamos... Por favor, vamos lá. Você falou sobre a consequência gerada por ação, por omissão, enfim, mas por um gesto praticado pela pessoa, né? E aí, mais uma vez, é o que nós estamos falando muito aqui, o mundo jurídico, porque regra as relações sociais, a consequência também é uma relação social, ela também é um fato jurídico, ela também, a ação ou omissão também se configura um ato jurídico por excelência. Então, é muito importante, pelo que eu posso traduzir, então, da tua fala, André, que ninguém esperava realmente, né, e que não pudemos seguir o filósofo e nos preparar para a crise, né, estamos inseridos de uma maneira compulsória, né, de uma maneira obrigatória, temos que estar presentes nesse instante para o enfrentamento. Eu posso dizer, então, que se as pessoas entraram neste momento de pandemia mais equilibradas, a tendência é de que ela siga, ou que ela tenha aí, lógico, os seus impactos, mas que ela tenha a tendência de seguir um certo equilíbrio. E as pessoas que já não vinham com uma situação tão bem equilibrada, aí enquanto pessoa mesmo, né, gente? Não estamos falando de negócios, né? Se nós não estávamos já antes, né, não tomando boas decisões ou tendo muita dificuldade para se entender, se auto-entender, então talvez esteja mais potencializado. André, mas e qual que é o caminho? O que pode ser recomendável para essas pessoas nessa busca por esse autoconhecimento e para que a gente possa, para quem está em desequilíbrio, entrar num processo de equilíbrio para a tomada de melhores decisões? Sim, perfeito. Quando nós falamos, então, desse cenário atual, doutor, bem falado, então, se a pessoa já tem um equilíbrio, ela vem de uma fase, né, positiva, onde ela tem um autoconhecimento adequado, ela consegue se relacionar bem socialmente, com ela própria, né, com todos os âmbitos, com o trabalho. Tem muita gente que vai para o trabalho sem querer, e tem muita gente dando graças a Deus de não ter que trabalhar, né? E a gente precisa entender todas essas peculiaridades, mas tem gente que ama trabalhar e que ficar longe do trabalho também faz uma falta extraordinária. E quando nós falamos desse processo, então lembrando dessa subjetividade do ser humano, nós precisamos entender, tem uma frase assim que eu gosto também, eu gosto de frases, né? Acho que vocês já acostumaram, eu sempre tenho uma frasezinha aí na manga, mas tem uma frase assim, a hora de mexer no telhado da casa é quando não está chovendo. Não adianta eu querer pegar o período lá de chuvas, né? Dezembro, janeiro, para querer mexer no telhado de casa, porque vai chover em tudo aqui dentro. Então, saúde mental, nós costumamos dizer, olha, nossa, mas eu não preciso ir para o psicólogo, eu não tenho nada para resolver. Mas o melhor momento é justamente buscar o autoconhecimento nesse período que parece que está tudo normal, que está tudo bem. Agora, quando não teve essa oportunidade, e a gente fala de uma terapia, doutores, que hoje em dia, uma sessão, por exemplo, de terapia, custa em torno aí de R$150 por sessão. Se nós formos colocar isso mensalmente, é R$600 mensais. E aí nós falamos de um país onde o salário mínimo é R$1.200, se eu não me engano, né? Como que nós vamos... Até menos, né? E aí nós
Como que essa psicologia, que é tão importante para as pessoas encontrarem esse autoconhecimento, esse equilíbrio, vai ser, né, disseminada de uma maneira mais ampla, se tem uma disparidade tão grande, né, entre o poder aquisitivo das pessoas e essa questão. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos também que é muito comum, mesmo nas classes baixas, por exemplo, eu gastar R$600 por mês num carro, gastar 600 por mês num iPhone, mas na minha saúde mental, muitas vezes, eu não invisto esses R$600, é muito caro. E aí nós falamos da prioridade de um mundo capitalista, que visa muito mais o ter do que o ser. Mas então, quem não fez terapia, então está perdido? Não. Existem formas de autoconhecimento, e esse momento que nós temos vivido é extremamente importante para o autoconhecimento. Talvez em outros momentos reclamaríamos do tempo, né? Me falta tempo para pensar sobre mim mesmo, para conhecer melhor quem eu sou. Hoje nós, de alguma forma, temos esse tempo aí disponível. Algumas técnicas de autoconhecimento, como a meditação, ajudam a entender. Procurar na terapia cognitiva comportamental, nós usamos um modelinho que nós chamamos de conceituação cognitiva. Como que nós dividimos para entender como funciona? São 4 elementos principais: situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, eu vou entender qual foi a situação que gerou um mal-estar, então um sentimento de tristeza, de medo, de raiva, de ansiedade. Eu vou entender o meu comportamento e qual pensamento eu tive para que desencadeasse isso. Pensamentos esse que muitas vezes movidos por patologias como a depressão, a ansiedade, podem potencializar. Então, o ansioso, por exemplo, ele tem algumas distorções cognitivas que nós chamamos de catastrofização. Então, o futuro é sempre um lugar incerto, um futuro é sempre um lugar perigoso. Eu tenho a leitura mental de que o outro não gostou do que eu fiz, de que eu não sou bom o suficiente, enfim. Tudo isso vai interferindo nessa maneira de interpretar a realidade. Aaron Beck, que foi quem criou a terapia cognitivo-comportamental, ele vai falar assim, olha, não importa o que acontece, importa a interpretação que eu dou para aquilo que aconteceu na minha vida. E isso é extremamente importante. Por isso que irmãos criados no mesmo ambiente, doutor Fernando tem alguns filhos, né, doutor? Cada um, mesmo criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, cada um é de um jeito, talvez, se for falar, totalmente diferente. Parece que foi criado por pais diferentes, mas não. O mesmo pai e a mesma mãe criam pessoas totalmente diferentes por causa dessas interpretações. Tem uma carga genética aí também que nós avaliamos, mas também tudo que acontece no nosso ambiente, as interpretações vão aí transformando essa personalidade das pessoas. Agora, o caminho, de fato, é o autoconhecimento. Isso, né, uma terapia ajuda bastante, como eu disse, a meditação, olhar para si mesmo é extremamente importante para que a gente comece a entender, mas por que eu faço dessa maneira? Por que eu faço isso? Por que eu deixo de fazer? A gente precisa começar a entender isso, porque enquanto nosso inconsciente, ou seja, aquilo que eu não sei, domina as minhas ações, eu vou ser regido por esse inconsciente e no final da vida eu vou chamar aquilo de destino. E de fato não era o destino, era o inconsciente, eram algumas questões que estão guardadas ali, que faziam tomar decisões para A ou para B, e que sem perceber eu poderia estar no controle e não estive por falta desse autoconhecimento. Né? Quantas vezes a gente fala, puxa, eu não queria ter dito isso, puxa, não queria ter feito isso que eu fiz, porque naquele momento faltou um autocontrole, um automonitoramento, um autoconhecimento, fator talvez que seja extremamente importante trabalharmos nesse período. Legal. João? Eu vendo, né, o André falar, a gente tem aí diversas formas, como pelo que você falou, né, de cada um o que carrega, né, ao longo da sua formação, enfim, o que eu queria entender, essa decisão, vamos colocar desse jeito, né, no momento desse, de que vinha-se numa normalidade e, de repente,
tá estancado isso, não é mais aquilo, né? Essa mudança brusca e, além de ser brusca, é restringindo, né? O quanto isso afeta a cabeça, né? As decisões das pessoas nesse momento de que tudo vinha num curso normal e, de repente, vira a página, não é mais aquilo, e aprenda a se virar de um novo jeito que ninguém te falou antes. Como é que isso acontece, né, Sérgio? E aí, Sérgio, nós estamos falando desse novo normal que está acontecendo, dessa nova vida, e que foi quase, me recordo de uma expressão do Dr. Fernando, quase a fórceps, né? Puxado esse momento para que nós vivenciássemos e dependendo das experiências anteriores que eu tenho com informática, com home office, esse trabalho pode ser mais fácil ou mais difícil. Dependendo das minhas experiências de vida com inesperado, esse momento pode ser mais fácil ou mais difícil. Tem pessoas que lidam com inesperado de uma forma muito tranquila. As coisas fugiram do controle dela, para ela tá tudo bem. A gente inventa outro jeito de fazer, né? Tem pessoas, um lema, né? Se sua missão é consertar, não importa quem quebrou. Então, de alguma forma, o vírus... Olha minhas frases aí, né? Eu preciso delas aqui para... Mas se nós formos pensar, o vírus veio e quebrou tudo. Agora, nós vamos ficar focados no que o vírus fez ou vamos tentar consertar isso? Eu vou investir a minha energia para, diante dessas novas decisões, desse novo momento, me adaptar, que é uma das artes do ser humano, né? Se nós só estamos vivos por uma capacidade que nós pegamos emprestado aí da física, chamada resiliência. A resiliência é a capacidade na física que o material como o ferro tem para se adaptar diante de, por exemplo, se eu expor o ferro ao fogo, ele muda o estado dele, ele vira ali um líquido, um pastoso, e se eu coloco ele num recipiente quadrado, ele fica quadrado. Se eu coloco ele num recipiente redondo, ele fica redondo. E nós, seres humanos, temos essa resiliência, né? Vamos nos adaptar. Eu vivia antes com 10 mil reais, agora cortou, vou viver com 5. Eu vivia precisando trabalhar fora, agora preciso trabalhar dentro de casa, vou me adaptar a isso. Agora, qual que é o grande ponto, doutores? Quando nós falamos desse momento inesperado, gera tensão, gera ansiedade. Para quem gosta de ser uma pessoa controladora, controlar a vida, aí, porque agora, antes eu podia falar, doutores, daqui uma semana, se vocês têm algum programa para sábado à noite? Não? Vamos marcar um churrasco, vamos lá, vou lá te ver. E agora a gente não tem mais esse controle de decidir as nossas vidas nesse sentido, enquanto essa pandemia. Gostaria de ver meu pai, gostaria de ver, né, uma pessoa... E agora isso tudo fica dificultado. A esse fator soma-se o estresse. Todo esse estresse que nós estamos vivendo libera cortisol, libera adrenalina no nosso organismo, e isso faz com que o nosso cérebro tenha prejuízo em capacidade de tomada de decisões, faz com que o nosso cérebro ele fique mais, né, inseguro, nossas decisões, de repente eu me torno um pouco mais inseguro, ou decido de uma forma inadequada, com valores, né, que não são de fato aquilo que eu acredito, eu decido na impulsividade, porque eu já estou com tanto problema, então para eliminar um problema eu decido de qualquer jeito. E aí esse decidir de qualquer jeito pode gerar, mais uma vez, muitas consequências que se tornam agravantes lá na frente. Então, olha como é, né, esse monte de ingredientes que essa fase nos trouxe, como que ela vai, né, interferindo nessas decisões, nessa rotina que nós temos. Quando nós mudamos um hábito, doutores, em média, tá? Não é algo formal, porque nós falamos de ser humano, né? Mas aí entre 21 dias a 35 dias para a mudança de um hábito. Então, nós já passamos por essa mudança nos primeiros 30 dias da pandemia, e agora pode perceber, talvez no primeiro momento você ficou um pouco mais ansioso, talvez um pouco mais preocupado, agora parece que as coisas já entraram num estado um pouco mais de equilíbrio, e daqui para frente, com esse novo hábito, né? Como vai ser se adaptar ao novo normal?
quando a gente voltar para os nossos trabalhos, será que eu vou querer voltar a trabalhar do jeito antigo? Olha quanta coisa nós estamos vivenciando e, de fato, a saúde mental da população, pelas últimas pesquisas, aí corre um grande risco de agravar alguns quadros aí nesse período aí pós-pandemia, e também nesse período de pandemia nós já temos recebido muitos novos casos, né, nos atendimentos online que nós estamos realizando. Tem crescido muito essa demanda, porque as pessoas já estavam, de uma certa forma, adoecendo. Voltando lá na primeira, segunda pergunta, né? A nossa rotina já era, de uma certa forma, com potencial de adoecer. Quando isso tudo muda, de repente, né, foi só o pingo de água que faltava para o copo transbordar. E as pessoas agora estão tendo que lidar com algumas coisas novas que muitas vezes fogem do controle e causam essa dificuldade. Somente o gatilho para o momento, né, André? Muito próprio. E o importante também é de ver a mobilização de várias profissões da área da saúde com permissão para atuação remota, né? O teleatendimento. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, porque eu entendo que é um dos benefícios trazidos por este momento. Muito provavelmente, ainda que retornaremos para uma vida civil de relacionamentos pessoais, né, de relacionamentos físicos, mas provavelmente, né, André, eu acho que tem tudo para continuar esse relacionamento paciente-profissional da saúde, ainda que seja à distância, né? Isso acho que facilita a terapia, facilita a interação. Eu entendo também que pode não, de certa forma, sacrificar em demasia o próprio atendido, né, o próprio paciente, porque muitas vezes a locomoção é algo muito difícil, trânsito, estresse, e por aí vai, né? Então, é muito importante constatar que bom que existe essa sensibilização dos órgãos de classe em regular o teleatendimento, né? Mas você falava aí também, André, da autoobservação, e aí eu me lembrei de um livro chamado A Escola de Deuses, de Hélio Dana, que ele diz sumariamente, né, como você gosta de frases, autoobservação é autocorreção. Então, quando a gente consegue se observar de uma maneira mais isenta, a probabilidade é de que nós já estejamos nos corrigindo naquilo que, eventualmente, nós entendamos que não seja tão bom, né? Porque não existe característica boa ou ruim, o que existe é aquilo que nos ajuda ou que nos atrapalha, né? Então, aquilo que ajuda a gente reconhecer, e aquilo que atrapalha, reconhecer também, só que pelo prisma do conserto, né? Pelo prisma do aprimoramento. Então, é muito importante aqui, então, nesse momento, fazer um setupzinho aí no nosso bate-papo para continuar, André, agradecendo aí a participação dos nossos amigos que estão conosco nessa noite, e aí, em especial, o nosso Toninho Ribeiro, o nosso sócio Alexandre Cruz também, que é um dos parceiros também muito caros para nós dentro da nossa sociedade, dentro do nosso escritório. A gente agradece demais também o prestígio. André Oliveira, Marisa Cristina, meu amigo rotariano, meu companheiro Antônio Bailão, a Ermelinda, meu amigo pessoal Lindomar, a Deise Montalvão, o meu Eduardo Mitsu também, meu grande amigo. Estamos em casa, né? Só gente querida, sim, só amigos. Muito bom. Estamos literalmente entre amigos, né? E aí tem uma perguntinha do Fábio Ferreira aqui. Querido André, qual a melhor maneira de tomar as decisões? Essa pergunta eu acho que vale mais ou menos $1 milhão pela minha expectativa, viu, André? Mas diga, o segredo, né? É isso aí, tomar as melhores decisões. Alguns pontos primordiais nós precisamos entender nessa tomada de decisão. Um fator extremamente importante: nunca decidir quando eu estou sob uma forte pressão emocional, por exemplo, eu estou triste ou com raiva. Não é adequado tomar uma decisão neste momento, porque a decisão vai sair prejudicada pelo âmbito emocional. Também, né, não tomar decisão quando você está muito feliz.
Porque às vezes você faz promessas que você não vai conseguir cumprir, né? Então, esses dois, né, extremos, nós devemos evitar a tomada de decisão. É no momento da raiva que, né, advogados como os doutores são, quantos casos, né? As piores decisões são no momento da raiva, no momento de uma questão envolvendo emoções, né? A paixão, enfim. Quando nós falamos de decisão, nós estamos falando de algo que deve ser tomado principalmente fundamentado na razão. Então, o melhor momento para eu tomar uma decisão é diante de um quadro propício para que ela se sobressaia à emoção. Lógico, nós falamos de alguns instintos, né? Quando fala alguns feeling, né, que nós temos para o mercado de trabalho, que são importantes de ser levados em conta, né? São algumas questões aí que nós carregamos desde carga genética, de ambiente. Então, se meu pai, né, eu venho do ramo de comércio, meu pai tem pizzaria há 30 anos aqui na cidade, então, algumas coisas ali que talvez eu nem saiba porquê, mas eu decido com base em toda essa experiência de vida que eu tive. Uhum. Levar em conta essas experiências é extremamente importante e equilibrar a nossa emoção no momento de decisão. Coisa que nesse momento pandêmico aí, nós precisamos, então, ter um cuidado muito grande, porque a emoção, ela tá com uma, né, parecendo montanha-russa, né? Às vezes, de repente, eu estou aqui estressado porque o meu filho está bagunçando aqui nessa nova rotina que eu tenho e eu tomo uma decisão inadequada para o meu ambiente de trabalho, mas a emoção gatilho foi o meu relacionamento com o meu filho que estava dando trabalho aqui e eu tomei uma decisão errada, por exemplo, para o meu ambiente de trabalho. E assim vai gerando ciclos, né, que podem causar prejuízos. Uma coisa legal que o doutor falou sobre a questão, né, dos novos atendimentos, eu tinha muita restrição com o atendimento online. Até que a dificuldade, né, em atender meus pacientes, e muitos tinham a necessidade, me encaminhou. Hoje eu estou com paciente em Portugal, paciente na Austrália, Estados Unidos, Holanda, coisa que antes eu me negava a ter esse tipo de atendimento. E aí eu acho que é uma mensagem importante para a gente deixar, né? Em meio às dificuldades, podem surgir ricas oportunidades. Eu acho que nesse quadro é importante, né? Nesse autoconhecimento, nós nos redescobrirmos, né? Descobrir novas ferramentas, novas funções que nós temos, tomar novas decisões para as nossas vidas, né? Nem sempre, né, essa crise vem somente para coisas negativas. A gente pode descobrir muita coisa boa e focar nisso, melhora a nossa tomada de decisão. Uma boa noite de sono, tá? Se eu não durmo bem, prejudica a minha capacidade de tomada de decisões no outro dia. Então, se você passou a noite sem conseguir pregar o olho, evite decisões no outro dia, porque você pode ter sua capacidade aí prejudicada nesse momento. Então, tudo isso, o medo é comprovado, o medo reduz a capacidade das pessoas no momento que eu estou com medo. É só pegar quando os Corinthians, Palmeiras vão enfrentar o meu São Paulo, que eles estão com medo. Nossa, o São Paulo, olha aí. Tirar da live, tem que falar do campeão mundial aqui. Campeão mundial. Não vamos entrar nesse assunto, porque... aí não, né? Você é santista? Claro que não, corintiano, né? Nem tudo é perfeito, né, André? Então. Eu só não consigo entender como tem 2 mundiais com uma Libertadores, mas não é o foco. Vamos mudar de assunto. Mas vamos lá. Quando o Corinthians lá tá com medo de enfrentar o São Paulo, geralmente o time, a bola queima no pé, não é isso? O cara nunca perdeu um gol na frente do goleiro, ele perde o gol. Atacante, né, quando tá com a estima baixa. Então, o medo, comprovadamente pelas pesquisas, ele reduz o potencial, ou seja, prejudica a decisão. Então, olha, tem vários fatores aí que nós podemos colocar como, né, prejudiciais ou benéficos. Então, quer tomar uma boa noite, uma boa decisão? Tenha uma boa noite de sono, né, tenha momentos de lazer. O descanso ativo, que nós falamos na psicologia,
que não é, por exemplo, eu pegar e ficar dormindo o dia todo. Isso, na verdade, não descansa. Você pode perceber, se você dorme o domingo inteiro, na segunda você vai mais cansado trabalhar. O descanso ativo é eu sair com a minha família, é ter um momento de prazer, é dentro de casa jogar com meus filhos ali um jogo. Esse descanso ativo favorece a tomada de decisões no outro dia. Então, na verdade, a gente poderia dar uma lista aí de vários componentes importantes para uma decisão mais segura, né? Lembrando que, mesmo sendo, né, baseado em todas as técnicas possíveis, as decisões elas podem e vão trazer tanto consequências benéficas como algumas consequências com relação à renúncia. Então, sempre tem algum prejuízo e sempre tem os benefícios. Equilibrar isso é importante. André, deixa eu pegar o gancho. A gente estava falando dessa questão de decisão, né? O novo normal tem sido muito falado, etc. E esses dias nós discutimos isso no escritório, e aí me veio a curiosidade, né? As pessoas hoje, elas estão optando pelo online, né? Atualmente, pela absoluta falta de opção para dizer, eu vou fazer a reunião online ou eu vou até lá para te ver e fazer a reunião, né? Hoje existe uma restrição. Essa decisão do online, quando a gente tiver uma liberação, por exemplo, olha, está encerrado o problema, acabou esse lockdown, agora é permitido que você volte, né? Retome a vida normal. Isso será que é uma coisa que as pessoas essa decisão, né, hoje forçada de tudo online, será que ela vai permanecer ou as pessoas tenderão bom, agora eu estou livre, eu vou voltar para aquilo que era antes e buscar aquele... Claro que, né, não falando em futurologia, nem outra pergunta é quase $1 milhão, mas... Não, com certeza. Nesse âmbito, nós precisamos entender, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, doutores, vai falar que assim, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, não é somente a ausência da doença, mas é o bem-estar psíquico, social, e tem sido estudado também esse quarto pilar do espiritual. Então, pensando que nós somos seres sociais e que, de fato, o nosso organismo reage a um abraço, por exemplo, abraços a partir de 16 segundos, marquem aí e abracem quem vocês puderem, libera ocitocina no nosso organismo. Ocitocina que é importante para a sensação de bem-estar, para a qualidade nas decisões. Então, no dia que você precisa decidir alguma coisa, dá um abraço na sua esposa, conta ali os 16 segundos, depois, né, já está liberado para tomar uma decisão melhor. Mas, então, olha, e por sermos seres sociais, com certeza, nós não vamos abrir mão desse contato. Mas a evolução que nós tivemos tecnológica nesse curto período de 3 meses, que duraria aí cerca de 3 a 4 anos, segundo algumas pesquisas, nós também não podemos perder alguns pontos benéficos que trouxeram. Então, sim, algumas pessoas vão optar, e aí até nós estamos falando, né, para alguns empresários, é muito mais na questão financeira, por exemplo, do que eu precisar ter um espaço físico, né, pagar um aluguel do meu escritório, poder trabalhar de casa. Eu evito alguns custos, e com certeza, nesse momento, né, como lá, reutilizando a expressão do fórceps, eu percebi alguns ganhos, né? Como eu citei no meu caso, eu tinha uma restrição no atendimento online, preferia somente... Mas hoje eu abri minha agenda para outros países, então é importante ficar atento, e cada profissão vai ter o seu mecanismo, né? Na psicologia, o atendimento online já era legalizado, né? Na medicina, foi liberado momentaneamente, devido a esse período de pandemia, e aí... né, com certeza os conselhos aí farão algumas análises de como vai ficar esse momento do retorno. Alguns cursos, né, como lá na faculdade que eu coordeno de psicologia, não existe psicologia EAD, o nosso conselho não permite. Então, nesse momento, nós estamos tendo aula EAD e vai permanecer até o fim da pandemia. Acabou a pandemia, é uma obrigatoriedade nós voltarmos ao regime presencial, até porque, né, os alunos estão pagando por um curso presencial, que tem as suas riquezas também, né? O contato com o ser humano, como eu disse, né? De um abraço, de um aperto de mão,
né? O simples contato de mão, de um aperto de mão, já traz um impacto emocional, né? Já traz modificações aí. A pele tem alguns receptores que produzem sensação de bem-estar quando eu cumprimento um amigo, quando eu abraço a minha esposa. Então, quando eu vejo alguém, né? Lógico, aqui agora, né? Nós estamos nos vendo, mas não é a mesma coisa que numa mesa, por exemplo, de reunião que nós já tivemos oportunidade de estar. Então, tem essa certa proximidade, mas não de uma maneira tão eficaz quanto, né, o tete-a-tete, o olho no olho, de fato. Tem algumas aí limitações, mas precisamos enxergar pelas duas vertentes, né? Com certeza, algumas profissões não voltarão nunca mais a serem o que foram antes da pandemia, e outras ainda vão permanecer nesse método presencial. E aí vale o mesmo para as pessoas, né? Algumas pessoas se adaptaram, vão seguir a vida dessa maneira, outras, né, preferem aí continuar numa vida muito mais presencial. Bacana. André, você começou falando, recentemente eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a logoterapia, se não me engano é essa a definição, preconizada por Viktor Frankl, e ele fala justamente sobre a característica do ser humano biopsicossocial e vem com a questão espiritual também, e é muito importante a gente, lógico que sem qualquer pretensão ou presunção de aprofundar estudos psicológicos, mas, na verdade, aquilo que se traz nas pequenas obras de Viktor Frankl, né, especialmente Em Busca de Sentido, que são livros que têm uma narrativa bem bacana, eu acho que confirma bem essa característica que você acabou de colocar sobre a possibilidade de transformação do ser humano. Mas eu queria também fazer um outro comentário, trazendo para a nossa vida, ainda na pergunta anterior, quando você falou sobre a tomada de decisão, ou na euforia ou na depressão, né? Em momentos que você não está dentro de uma normalidade, ou se é que podemos chamar assim, ou de uma neutralidade sentimental, mental, enfim, eu não sei qual é o termo técnico mais apropriado, mas nós já percebemos isso no escritório muito antes da pandemia e agora acaba por ser reforçado. Muitas vezes, em grande parte das vezes, André, quando o cliente nos busca com alguma intenção de litígio, quando ele nos busca com alguma intenção de confronto com o seu ex-adverso, a solução não está na beligerância, né? Em se armar contra. Invariavelmente, todas as soluções que nós recomendamos, a recomendação da judicialização, da briga, do confronto, é o último estágio. Invariavelmente, nós identificamos muito antes, inclusive nós tivemos um caso recentemente, semana passada no escritório, em que um cliente chegou com uma ação em que estava já judicializada, em que era grande a probabilidade de ele perder a sua morada, numa ação particular. Ele perder a sua morada. E nós conseguimos, através da identificação, não do litígio, não somente da técnica processual, não somente da aplicação do direito, não aquilo que nós recebemos de maneira exaustiva na faculdade e diante dos anos de janela, mas nós identificamos que o litígio ali ele não resolveria, e o que resolveria seria uma convergência, o diálogo, o meio termo, porque no final das contas ninguém quer brigar, as pessoas querem fazer prevalecer alguma intenção, e no mais das vezes não é nem aquela que ele está discutindo, não é nem a prevalecer aquilo que está discutindo. E isso, a prova dessa constatação que nós trazemos, é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nunca recomendou tanto mediação, né, para solução de conflitos, e até mesmo a identificação de trabalhos coachings, para que possa haver o desamarrar desse nó que, por vezes, para a justiça, você não consegue, de fato infinito, né? O litígio já terminou há muitos anos, mas as pessoas continuam dando combustível para isso. Então, a nossa experiência mostra que
de fato, quando o cliente chega numa depressão muito grande, a gente tenta entender o que é ponto de equilíbrio para ele, ou quando ele chega numa euforia, ou numa causa já ganha, né? Quantas vezes isso? Não, mas isso é muito fácil, mas isso é muito tranquilo. E quando imaginar que um processo seria a tábua de salvação e que de fato não é, né? Então, nós temos aí o CNJ também indicando conciliação, né, indo para mediações e fazendo com que haja, né, com que as pessoas se conheçam e conheçam o real problema a ser enfrentado, e não esse que você está dando o nome de problema, que é como se fosse um falso cognato, né? Mas aí eu vou pegar um gancho, então, André, para trazer para você. Você falou um pouco do medo, que o medo, ele causa, né, no ser humano, além do desconforto próprio, ele causa uma diminuição na sua capacidade, ele não exerce a sua capacidade na plenitude, né? Fala um pouquinho para nós aí de 2 outros pontos. Fala um pouquinho sobre o estresse, que aí eu quero entender se o medo e o estresse se são diferentes ou se estão na mesma condição. E fala também um pouco sobre a ansiedade que você mencionou lá atrás, né? Nós temos falado bastante aqui nas nossas lives de fato viver o único tempo que nos pertence, que é o presente, né? Que não vivamos nem o passado e nem o futuro. E aí muito a gente tem falado também e tem ouvido falar que a ansiedade é fruto daqueles que querem queimar etapas, né? Que querem olhar, como você mesmo disse, né? Quero controlar tanto e não consigo. Então fala um pouquinho mais aí para nós no que prejudica o estresse e a ansiedade. Maravilha. Só uma colocação breve sobre quando o doutor falou, né, que olha, chega a pessoa eufórica demais e acha que a causa já está muito ganha. Quando nós estamos nesse estágio de euforia, nós paramos de prestar atenção nos detalhes, e é onde geralmente eu perco alguma coisa. Então, pela euforia tão grande, né, não, tá tudo certo, já ganhou. Meu nível de atenção baixa, e eu deixo passar, às vezes, alguma questão que era crucial para essa vitória, que era tão certa, e de repente virou o jogo, né? No futebol aí é quando o time entra de salto alto, que nós falamos, né? Nesse sentido aí. Mas voltando então para o estresse. Então, o estresse, nós temos o estresse bom e o estresse mau, tá? É importante nós falarmos isso. O estresse que é saudável e o estresse que traz aí um desgaste emocional. O estresse é aquele estresse natural e necessário que nós temos no dia a dia de me preocupar, né, se meus filhos estão bem, né, de realmente no meu trabalho ter atividades ali para que eu tenha um bom desempenho. Esse estresse é um estresse necessário e natural, faz parte da vida. Agora nós temos o de-estresse. O de-estresse é aquele estresse realmente que já atingiu um nível elevado demais, que gera uma preocupação acima dos níveis considerados normais, o que gera um prejuízo também, então, na capacidade de decisão, gera prejuízos tanto na função renal, gera prejuízo enfim, o cortisol que é liberado aí no organismo pelo estresse e a longo tempo pode produzir até algumas outras patologias. Ser pano de fundo, por exemplo, não sei se o pessoal que está nos ouvindo já ouviu falar da síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome do esgotamento. Então, os meus níveis de estresse estão tão altos que eu já não consigo mais ter, por exemplo, e isso acomete muito profissionais da saúde. Imagina nesse período que nós estamos vivenciando. São pessoas, advogados também, policiais, que trabalham sobre uma pressão muito grande, e essa pressão diária, esse cortisol semanalmente liberado, diariamente liberado, vai causando de tal maneira o agravamento do quadro, que agora a pessoa se torna até insensível. Então, eu vejo ali a pessoa, né, que é o amor da vida de alguém, uma pessoa, um avô importante de alguém, e eu sou enfermeiro, eu já não sinto mais nada ao ver alguém morrer. Eu não sinto mais nada ao ver alguém perder, como, né, vocês estavam a perder a única casa que essa pessoa tinha para viver, aquilo já não me traz nenhum impacto. E aí, de fato, a gente está, né, esgotado, é como se tivesse esvaziado toda essa questão aí
de empatia, questões de compaixão, tudo isso se perde. E aí a gotinha inicial começa no estresse diário, que eu vou revivendo, e aí, né, tem alguns sintomas físicos, dor na nuca, né, algumas quadros de estresse, dor muscular, enfim, vai agravando aí o quadro. Na ansiedade, assim como o estresse aí estava de pano de fundo, por exemplo, na burnout, a ansiedade, algumas pesquisas têm mostrado que ela serve de pano de fundo para várias patologias, tá? Tanto patologias mentais, quanto outros tipos de patologia por toda a descarga hormonal que a ansiedade traz no nosso organismo. Primeiro ponto sobre ansiedade, extremamente importante para a gente entender, é que a ansiedade é natural e necessária. O medo, ele é natural e necessário. Ambos são instintos de preservação. Nós só chegamos até aqui enquanto seres humanos porque tivemos medo de ser atacado por um bicho feroz e nos escondemos, porque tivemos medo e nos juntamos para ser mais fortes, né? E tudo isso tem uma função de preservação. O grande ponto é que muitas vezes isso atinge níveis disfuncionais. Ou seja, olha, o nível que está chegando está causando mais prejuízo do que benefício. Ao invés de me proteger, ele está me incapacitando para levar a minha vida de uma maneira natural. E é esse o ponto aí que nós precisamos ficar bastante atentos. A ansiedade me prepara. Quando eu estou ansioso por uma prova, faz com que eu lembre de estudar. Quando eu estou ansioso por uma reunião, faz com que eu chegue na reunião lá a ponto de bala, para conversar, para tudo funcionando, né? O coração batendo um pouco mais rápido, para bombear sangue para o meu cérebro pensar mais rápido. Mas quando essa ansiedade atinge níveis muito altos, aí ela é incapacitante, eu não consigo pensar de uma maneira adequada, eu não consigo tomar decisões, e aí, de fato, nós precisamos aí lidar. Como nós dissemos hoje, a ansiedade, a pessoa quer viver lá daqui 30 dias. Daqui 30 dias ela tem que tomar uma decisão, ela começa a sofrer hoje. E aí, quando chega no 30º dia, ela já gastou todas as energias que ela tinha para aquilo, e aí o 30º dia, eu não consigo enfrentar de uma maneira adequada. Que nós venhamos a gastar as nossas energias nas lutas certas, né? Às vezes a gente briga por cada besteira, né? No dia a dia, em casa mesmo. Enfim, quantas coisas... Eu vejo, né, muita no Facebook, as pessoas aí em pé de guerra por coisas que não vão resolver absolutamente nada. E aí pense, nós já estamos expostos a estresse, já estamos expostos à ansiedade, eu vou caçar motivo para eu ficar mais ansioso, mais nervoso, mais estressado? Não, elimina, né, isso que está no nosso controle, tenta eliminar, né, não vai trazer fruto algum, por que eu vou investir minha energia naquilo? Talvez uma decisão importante a ser tomada nesse momento também, né? Ser seletivo, né, André? Não aceitar tudo que está vindo por aí, né? Não adianta querer brigar por tudo, porque senão a gente perde o foco, né? E uma pessoa sem foco, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, às vezes, eu estou aqui eu quero brigar, o importante é brigar. Então, eu brigo aqui, brigo ali. Não importa com quem. Não importa com quem, e não tem sentido. Ao invés de brigar para usar minha energia, né, a luta no sentido de investir a minha energia em algo que seja produtivo para mim, não, eu gasto energia com um monte de coisa que não me leva a ganho nenhum, a produtividade alguma. E isso também é prejudicial, né? É notório. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho, né, aqui. A gente está vivendo, você como gosta das frases, Einstein falou, né, que sem crises não há méritos, né, é nela que aflora o melhor de cada um. E então a gente tem a mais conhecida ainda por cima, né, o famoso mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Perfeito. E dentre tudo isso, a gente tem também aspectos positivos a enxergar nisso, né? E aí o que você considera nesse sentido? Quais são, na sua visão, né? Claro, não dá para ter uma enumeração exaustiva deles, e no que e o quanto eles podem ajudar a gente enxergando-os, né, no dia a dia, enfim, na lida diária com tantos assuntos que a gente lida. Fantástico, doutor.
E isso a gente pode pegar desde os tempos de infância. Se eu não permito que meu filho se frustre, que ele tente resolver os problemas pequenos, como no começo colocar um tênis, colocar a roupa dele, se eu falo, não, deixa que eu faço por você, ele vai crescer uma criança com baixa capacidade de resolução de problemas. Se eu tenho baixa capacidade de resolução de problemas ou baixa tolerância à frustração, eu já tenho um gatilho para que eu desenvolva, por exemplo, uma depressão na vida adulta. Muitos casos de depressão estão associados à baixa capacidade de resolução de problemas. Por quê? Se eu não sei resolver problema, eu acho que ele não tem saída. E aí eu sofro de uma maneira desproporcional por algo que pode ser resolvido se eu parar e focar minha atenção ali. Mas como eu acho que não tem solução, eu não presto atenção, eu fujo do problema. E isso é extremamente importante nós pensarmos, né? Nós vivemos um período onde o trabalho nos cobra demais, né? O estar presente aqui e ali, e às vezes falta tempo de qualidade com a família, e quando eu estou com o filho, eu quero fazer tudo que ele quer. Ele quer, eu vou e faço. Eu não deixo ele passar por dificuldades. E isso é realmente um fator preocupante lá na frente, né? Tempos difíceis formam homens fortes, né? Tempos fáceis formam homens fracos. E, de fato, por que essa expressão, né, que é utilizada, ou mar calmo não faz bom marinheiro, né? Porque, de fato, nós só aprendemos a resolver problema resolvendo. Não tem prática. Outra solução. É na prática. Como que a gente aprendeu a matemática lá, resolver o problema? Resolvia um, errava, resolvia de novo, errava, aí resolvia, acertava, aí acertava mais. Quando via, a quantidade de acertos sobrepunha-se a quantidade de erros. E eu aprendi aí a resolver. Então, de fato, a maneira de eu encarar todo esse momento pode sim transformar a nossa geração numa geração muito mais forte. Eu brinco, né? O curso lá de psicologia nós lançamos esse semestre. E a galera, logo no primeiro semestre do sonho deles de ser psicólogos, estão enfrentando uma pandemia. E eu brinco com eles, olha, na formatura vocês vão poder falar que vocês enfrentaram uma pandemia no primeiro semestre e não desistiram. Pensando agora pensa lá daqui 5 anos, como isso não vai se tornar uma história de que eu sobrevivi à terapia, eu fiz uma faculdade, quando parecia que seria... Então, olha como isso tudo tem um potencial de ser combustível para as nossas vidas, né? Tem uma frase aí de internet que fala, o que não mata me fortalece, né? Tem sua meia-verdade nisso. Fortalece dependendo de como eu enfrento isso. Porque, ok, a minha esposa me deixou e não me matou, mas eu tô aqui largado às traças, né? Chapando todo dia, bebendo todas todo dia, quase morrendo. Não me fortaleceu. Agora, se a minha esposa me deixa e eu encontro, ok, eu aceito, né? As fases do luto, da perda, toda e qualquer perda que nós tivermos, envolve aceitar, ok, é uma decisão dela, mas eu preciso seguir a minha vida. E aí sim, isso vai me fortalecer, porque aí eu entendi que, olha, era muito bom ter a minha esposa comigo, mas eu sem ela, eu continuo vivo e eu preciso continuar vivendo. E aí, de fato, fortaleceu. Então, a gente precisa, né? Jung, ele fala assim, ó, a maioria das pessoas prefere julgar porque pensar é difícil. E às vezes a gente aceita algumas realidades prontas que se transformam em cabrestos para as nossas vidas, né? Algumas frases aí de internet que nós vemos, eu vejo as pessoas compartilhando às vezes, algumas frases, e fiquem tranquilos, eu não fico analisando, não, tá? É um acaso, tá bom? Podem compartilhar à vontade as frases, né? Não, mas compartilham coisas que, na verdade... É fake news, André. É fake news, né? Pode ser fake news. Exato. E isso é extrema... Doutor, quantas pessoas compartilham fake news, gastam energia, se estressam por defendendo uma fake news e que não serviu de nada. Então, olha como é importante, né? Pensar, refletir. E de fato, é uma capacidade que nossa sociedade precisa ser mais estimuladas. Nós gostamos das coisas prontas, que não dão trabalho. É o fast food. É o hambúrguer que eu compro no mercado, que eu não preciso nem fritar o hambúrguer. Eu esquento ele no micro-ondas, ele já está pronto, não é isso? O lanche que já vem pronto. Então, tudo isso é uma geração de facilidades que nós temos encontrado. E uma geração de facilidade pode gerar pessoas com certas fragilidades aí
que nós estamos vendo, né? Esse ano de 2020, a OMS já havia nos alertado em 2019 que seria o ano que a depressão se tornaria a doença mais incapacitante do mundo. Então, fora a questão da pandemia, imagina com a pandemia. E aí não é culpa da pandemia, não, né? Porque já ia ser o ano com a depressão se tornando a mais incapacitante do mundo, a doença mais incapacitante. A pandemia vem potencializar, como a gente falou no começo da live, aquilo que já estava ruim, aquilo que já estava desequilibrado, e que talvez essa pandemia possa servir para a gente despertar, né, para uma nova realidade, para um novo momento, para uma nova vida, uma nova forma de viver mais saudável, né, nesses tempos tão diferentes que estamos vivendo. Bacana, eu preciso, André, pegar um pouco da palavra aqui e agradecer e fazer mais umas perguntinhas também. Opa. Agradecer a presença do Bruno Vieira, da Kátia Cristiane da Silva Ferreira, do Gelson Ávila, da Marlene Vaz, do grande amigo, mestre Vicente Gomes, sócio fundador e proprietário da Intermaster e da Consultinal. Vou fazer um jabá para ele. A melhor e maior empresa de consultoria do Alto Tietê, é um profissional acima da curva, do que eu tenho a grande honra e a grata satisfação de ter uma amizade muito próxima. E junto dele também o Everton Lima, que é um associado também e é um grande amigo de longa data. Também a Fabiana Sica, lá da nossa APAI, Ana Maria Cancian e o Paulinho Maiolino. Tem uma perguntinha aqui do Gelson Ávila, mais uma que vale, eu acho que um outro $1 milhão, tá, André? A live é cara da história. Eu trabalho com eventos, André. O que eu devo fazer para eu me tranquilizar, André? Ok. Trabalha com eventos, rapaz. Olha aí. E nesse momento, trabalhar com eventos que precisam de aglomeração de pessoas, né? Precisa, né, ter ali as pessoas reunidas. O quão angustiante, né? Nosso amigo Gelson, né? É isso? Gelson Ávila? Isso, Gelson Ávila, isso mesmo. Deve ter vivido. Lógico, nesse momento, Gelson, é importante focar naquilo que está sob o seu controle. Então, organização de eventos, nós sabemos que algumas empresas têm usado, né, estruturas como vouchers, né, para ser comprado agora a um preço um pouco mais reduzido e lá na frente utilizar. E aí, Gelson, é importante você focar naquilo que está sob o seu controle. O retorno das atividades, nós temos aí previsões, né? Acho que hoje o governador soltou, né, lá para julho, né, mais ou menos, parece que algumas questões de teatro, eventos estarão sendo permitidos, né, dependendo de como nós caminharmos nesse período aí, mas focar naquilo que eu tenho controle. Tentar se redescobrir de alguma forma esses eventos, né? Nós temos visto muitos artistas utilizando as lives como, né, mecanismo aí de conseguir rendas e doações, enfim. Existe uma série de questões, mas que, novamente, permita-se se redescobrir. Como Einstein falou, muitas vezes é no momento da crise que nós descobrimos um novo caminho, e um caminho talvez muito melhor do que aquele que eu já havia traçado. Só que qual que é o problema de mudar de caminho, né? É que eu tenho que deixar, talvez, tudo que eu já construí nesse momento para me entregar no novo. Mas talvez o novo, por alguns momentos, seja necessário, né? Não que seja para sempre, mas nesse momento, talvez uma adaptação a essa situação é um ponto extremamente importante, né? Para que nós consigamos passar por essa crise. Talvez descubra aí uma nova oportunidade, como eu disse, né? Eu tinha uma certa restrição do atendimento online, depois descobri essa modalidade e que eu tenho percebido que tem causado muitas questões positivas aí também no dia a dia. Então, Gelson, boa sorte, querido. Eu sei que não é fácil, mas com certeza ideias podem surgir. Aquela nossa capacidade que a gente falou da resiliência no começo, ela entra bem aqui, doutores. Quando eu preciso me adaptar ao novo, eu preciso sobreviver, e o instinto de sobrevivência do homem é algo fenomenal, né? Para sobreviver, o homem consegue, né, transformar situações, enfim, confie nessa sua capacidade,
reinvente-se a cada dia, que com certeza ideias novas podem surgir muito produtivas, né? Ótimo, André. Muito, muito bacana. Sérgio, quer contemporizar? Não, acho que, como o André gosta de frase, eu acabei de me descobrir nessa micro sessão aqui com ele, que acho que eu também gosto. Porque dessa reinvenção, da gente aprender a olhar isso, né? Eu falei já em algumas oportunidades essa frase e acho que ela é muito válida. Gandhi dizia que uma desgraça só é completa se a gente não tirar nenhum proveito, não tiver nenhum aprendizado com ela. Então, eu acho que isso também é uma realidade, é uma coisa que a gente precisa colocar na frente e buscar. E, claro, não adianta fantasiar, né? Não estou falando aqui para criar um mundo de somente cor-de-rosa, mas talvez enfrentar de uma maneira mais centrada e menos passional, ou menos, como você falou, né, nos picos ou nas baixas que podem te tirar do foco aí. Meu amigo Paulinho Maiolino, que está assistindo, que é fundador da ONG Doutores do Riso, né, que nós começamos essa ONG no enterro de um amigo, nós nos encontramos, e aí o Paulinho, ele tinha perdido a mãe dele para o câncer, o pai dele estava com câncer, ele perdeu uma série de familiares para essa doença, e ali ele podia, né, ter entrado numa depressão, né, estar, né, e acabado a vida dele, mas não. Naquele momento, o último sorriso que a mãe dele deu foi no momento que um grupo de palhaços de hospital foi visitá-la no hospital. E aí, a partir daquele momento de dor, de perda, né, perdeu a mãe dele, começou a surgir aí os Doutores do Riso, que hoje, né, nós visitamos aí mais de 40 instituições ao longo da nossa existência, já atingimos mais de 36 mil pessoas com as nossas visitas, formamos mais de 1.000 voluntários, e aí perceba, como o Dr. Sérgio falou, foi num momento de crise, né? No momento, né, a morte ainda para o ser humano é um momento de desgraça, é um momento de negativo, né, da existência, mas que aquilo tudo, né, gerou um projeto, por exemplo, que ajuda pessoas a enfrentar as suas dificuldades. Então, olha, né, como, né, o ser humano tem essa capacidade de transformar aquilo que é dor em algo que pode ser produtivo, né? Então, que a gente atentar o nosso olhar para isso tudo é extremamente importante também. E Doutores do Riso também fazendo, né, até o jabá, como diz o Dr. Fernando. Justamente nesse momento de dor, por isso, fora a minha paixão e admiração pela palhaçada, né, por palhaços, eles foram, inclusive, visitaram meu pai enquanto esteve internado, e infelizmente ele fez a passagem ano passado, mas vocês também proporcionaram isso para ele. Então, eu entendo esse momento porque ele viveu esse momento, a minha família viveu esse momento, então isso ajuda, isso ameniza. Faz de vez em quando você rir em meio àquela situação. Então, até gratidão por isso, porque o trabalho é maravilhoso e muito importante. Exato. Em meio à dor é possível encontrar o amor, encontrar, né, a felicidade, né? A dor está aí, nós precisamos senti-la, com toda certeza. Não é fácil perder alguém que amamos, mas isso pode aí também, né, gerar frutos positivos, né? Frutos que transformam aí outras vidas, com certeza. Acho que é um caminho também da humanidade, essa compaixão, né? Tudo isso. Somos suspeitos aí nos Doutores do Riso a falar, até porque para nós, nos Doutores do Riso, nós temos uma frase que não é nossa, né? Nós pegamos emprestada aí, mas o ser humano sobrevive porque ele tem a capacidade de transformar a tragédia em comédia. Então, lembra da greve do caminhoneiro? Quantas piadas nós recebemos de caminhoneiro? Agora, na pandemia, quantas piadas estão surgindo diante dessa tragédia, né? A questão política do Brasil, quantas piadas não surgem de todo lado? E é isso que ajuda a tornar a nossa vida um pouquinho mais sustentável. É poder rir das nossas dificuldades, como o Dr. Sérgio falou, né, da questão da desgraça, poder rir de algumas desgraças. Quando eu tropeço na rua e caio, ok, vou dar risada. Não? Mas, como Freud falava, nós somos de carne, mas obrigados a viver como se fôssemos de ferro. E isso adoece a sociedade. Aquilo que não vira palavra, vira sintoma. Lembrem, isso acho que é fantástico nós dissermos para os nossos telespectadores de hoje,
principalmente na tomada de decisão, isso também influencia muito. Às vezes eu não falei o que eu precisava para alguém, eu não falo quando eu preciso, eu falo quando eu não estou mais aguentando, quando já está explodindo. Aí vem de uma vez. Exato, e aí causa prejuízos, decisões erradas, enfim. Tudo isso vai, né, se sobrepondo, um peso emocional muito grande, e as pessoas acabam, né, agindo de uma maneira que talvez não seja mais adequada para a situação, né? Você falou, André, e aí a nossa interação aqui já é para dizer que nós já vamos com 1h10 aí, quase que piscando, só num piscar de olhos. Então, o que eu pretendo agora é começar a fazer um encaminhamento aí para as nossas derradeiras interações, mas você mencionou numa live sua anterior exatamente essa máxima, que o ser humano ele é de carne e não de ferro. E nós sabemos que um dos efeitos colaterais do ser humano se admitir de ferro e não de carne é ter dificuldade de trabalhar com a frustração, é ter dificuldade de trabalhar com a perda circunstancial, com a derrota, com o não circunstancial, né? Não existe o definitivo. Mas aí é para a gente poder contemporizar 2 assuntos que são também um pouco extremos, né? Nós temos empresários que já estão chegando numa certa saturação mental frente às decisões governamentais e começando, inclusive, a desafiar a lei que está colocada, né? Nós estamos diante de uma pandemia, a recomendação é para ficar em casa, né, dos governos de competência regional, ou seja, municípios e Estado. Só que nós temos aí uma manifestação e até algumas atitudes, né, de algumas pessoas no sentido, e de maneira justificada, e aqui não cabe nenhum juízo de valor se isso é certo ou errado, né? Na verdade, até cabe o juízo de valor para dizer que é uma infração à lei, e se é infração à lei, existe um erro em tese, pelo menos. Mas quando a pessoa começa a desafiar o Estado de Direito da forma que está colocada. E mais, essa é a primeira provocação. E quando a pessoa desafia um pouco mais que o Estado de Direito, desafia a própria vida, né, no sentido de retirar a própria vida, de não conseguir transpor este momento, de não conseguir, ou de entender-se sozinho, isolado, de entender-se aí por toda a patologia que esteja inserida, né, nesse contexto, né? Diga para nós, nesse instante, o que seria importante para essas pessoas, no contexto de suavizar um pouco esse instante, né? E principalmente a probabilidade de aumento aí de ceifação de vidas, da autovida principalmente, e por aí vai. Então, atitudes mais extremas, André, por favor. Tá. É importante nós dizermos que nas últimas pesquisas, doutores, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a própria vida. No nosso país, a cada 46 minutos, os dados aí de 2010, 2015, mais ou menos. Então, a cada 46 minutos. Então, isso significa que no mundo, quantas pessoas já não tiraram a vida nesse tempo que nós estamos juntos? A cada 40 segundos, uma pessoa. E no nosso país, 46 minutos. Então, ao final da live, 2 pessoas tiraram a própria vida no nosso país, sabendo que momentos de crise agravam um pouco mais todo esse cenário. Lembrando que nesse momento do suicídio, quando a pessoa tira a própria vida, de fato, existe um adoecimento do cérebro. Então, é comprovado que pessoas em depressão, o funcionamento do cérebro está adoecido. Então, assim como quando eu tenho uma pneumonia, meu pulmão não funciona direito, quando eu tenho uma depressão, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores responsáveis por sensação de prazer, de bem-estar, não funcionam. Algumas áreas do cérebro funcionam na primeira marcha, vamos dizer, né? Não consegue pôr a 5ª marcha lá, ou a 4ª marcha, se for meu Fusquinha. E aí tudo isso vai causando esse adoecimento. Somando-se neste período, então, uma pessoa, por exemplo, que tem como regra de valor, de conduta, não ficar devendo, ser honesta em seus pagamentos,
de repente, diante da pandemia, ela não consegue honrar todas as dívidas dela, ela vê talvez pessoas do seu comércio ali também passando necessidades, e esse contraponto entre os meus valores e aquilo que acontece. E aí lembra quando nós falamos da baixa capacidade de resolução de problemas? Empresários, comerciantes, geralmente têm uma alta capacidade, porque estão acostumados a resolver. Só que esse é um problema novo e sem prazo para acabar definitivo. Quando nós falamos, por exemplo, da gripe espanhola, lá no começo do século, ela durou 2 anos, né? Quando nós falamos de algumas outras gripes, nem precisou parar o comércio. E essa incerteza mexe muito com essa questão emocional. Se eu não sei quando que acaba isso, se eu não vejo uma luz no fim do túnel, uma perspectiva, se tudo que eu vejo à minha frente é dificuldade, olha, não está dando certo mesmo, muitas vezes, por não conseguir lidar com essa dor existencial, eu tiro a vida. Mas não querendo de fato tirar a vida, eu queria tirar a dor. Só que a dor, o cérebro está tão adoecido naquele momento que não consegue fazer esse juízo, né? Essa razão. Poxa, mas se tirar a sua vida, você vai tirar a dor, mas está tirando a vida também. E a pessoa acaba cometendo aí o suicídio. Ano passado eu fiquei bastante emocionado, né? Bastante pensativo que uma das nossas voluntárias, dos Doutores do Riso, né? Levava alegria para os outros em um determinado dia da vida dela, ela tirou a própria vida. Ela, né, se suicidou. E isso mexeu muito comigo, porque eu, durante muito tempo, né, fui mentor dela, né, na parte espiritual também, ela era nossa voluntária, né, e aquilo mexeu comigo de uma maneira muito grande, e de fato é uma questão crescente, considerada questões epidêmicas, tá? A depressão, o suicídio. Se alguém tem na família casos de suicídio, aumenta a probabilidade. Tá? Uma pessoa que tentou suicídio, se ela não passar por tratamentos adequados, geralmente entre 4 e 10 anos ela consegue, uma palavra, né, que talvez não combine muito, mas ter sucesso na tentativa de suicídio. Ou seja, entre 4 a 10 anos ela consegue de fato tirar a vida, porque precisa aí de todo um acompanhamento. Um número extremamente importante para a gente deixar aqui hoje também é o número 188. É o número do Centro de Valorização da Vida. Lá no Centro de Valorização da Vida tem pessoas capacitadas a fazer a escuta qualificada dessa pessoa e conseguir, né, mantê-la aí numa qualidade de vida, orientá-la para que passe esse momento, né, de angústia e ela consiga, ao invés de colocar um ponto final na vida, coloque uma vírgula, né? Põe essa vírgula, reconstrói essa história, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Então, 188 é um número extremamente importante para ser cada vez mais divulgado aí. Tem um filme na Netflix, né? Fazer um jabazinho para eles aí, mas O Vendedor de Sonhos. É um filme que eu indico aí para quem quiser, né, conhecer um pouquinho. O doutor já assistiu? Assisti. É um filme bem legal aí para o pessoal, né, entender um pouco como que é essa realidade. De repente, num momento de angústia, eu tomo uma decisão que vai, né, acabar com todo o restante da minha vida. Então, acho que é importante sermos pacientes com uns com os outros também nesse momento, né, de pandemia. Eu vejo aqui em casa, né, psicólogo não resolve muita coisa não, viu? Às vezes eu estou estressado com a minha esposa, espeta de pau, rapaz, não tem jeito. E de fato é isso, a gente acho que essa crise vem para a gente aprender também algumas habilidades sociais, né, de sermos mais pacientes, de termos mais compaixão, talvez, né, num mundo, né, que caminhava de uma forma tão frenética, talvez o Covid aí veio e puxou o freio de mão, né, do carro, né, deu o cavalinho de pau, já está meio perdido ainda, mas talvez seja para a gente começar a andar na velocidade adequada, né, para a nossa vida aí, daqui para frente, né. Tomara que assim seja, né, André? É muito importante. Inclusive, já colocamos aí na nossa live aí o número 188 do CVV, Fantástico. Centro de Valorização da Vida, que é realmente o que nós temos que apoiar, independente da característica empresarial ou não, nós estamos falando de vidas, né? E
A vida ela tem um valor, nós somos seres únicos e irrepetíveis, né? Então, nós temos que apoiar de maneira incondicional, né? Sem qualquer outra razão ou motivo, né? Preciso agradecer também a presença da Marinalva Dias, do Luiz Dias, aqui da Filadélfia Contabilidade, nosso amigo também, da Fabi Cardoso e da Deise Souza. Bom, nós estamos caminhando aqui para uma finalização, André, mas eu precisaria... Sérgio, tem mais alguma questão com você aí? Algum comentário sobre que você queira explorar? Porque eu tenho só mais uma aqui que vale mais $1 milhão. Essa conta está ficando alta aqui entre nós. Só que essa é própria, essa os internautas não colaboraram, mas está em tempo ainda, gente. Se quiser colaborar com mais uma pergunta, enquanto o André estiver online aí, a gente está respondendo tudo. Tem alguma colocação? Não, nesse sentido mesmo, até depois do André responder a sua pergunta, uma mensagem dele no final, falando disso, né, de valorização da vida, a fórmula secreta, né, o que fazer, uma mensagem de encerramento mesmo, de otimismo para todos que estão vivendo isso aí, involuntariamente, né, então cabe a cada um passar e juntos. Então acho que isso é o que vai encerrar aí a fala dele. André, antes da gente ir para essas considerações finais, você mencionou sobre a fala de vocês com os seus alunos aí na Univeritas, né, que estão no primeiro semestre de psicologia, e aí indo lá na frente, né, e olhando nesse retrovisor do tempo, para compreender que nós estamos não só escrevendo a história, mas vivendo a história, né? É um momento absolutamente sem precedentes, é um momento que nós não temos, eu imagino, né? Eu tenho visto muitos estudos de vários países, de várias entidades, e nenhuma delas consegue ser uníssona, não consegue caminhar para o mesmo diagnóstico. Mas indo para esse futuro, desafiando o meu amigo André a caminhar 5 anos para frente, indo lá na formatura dos seus alunos, com muito orgulho lá, sendo paraninfo dessa turma. Opa! Cara, qual que é o principal legado que esse momento deve deixar na sua ótica hoje? Eu acho que se tiver mais de um, você tem liberdade, mas eu gostaria de sentir qual é o principal, olhando para trás, 5 anos atrás, no meio da pandemia, foi este legado que ficou para todos nós. E aí eu aproveito, então, para a gente começar a encerrar, trazendo a primeira frase que eu trouxe do Platão lá, né? Então, não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. E, de fato, o ser humano, muitas vezes, para ele descobrir o que é importante, e aí é importante também a gente refletir sobre a palavra importar, né? Importante é trazer para dentro, né? O que eu tenho trazido para dentro? Quem são as pessoas que moram aqui dentro, né? Na nossa cultura ocidental aqui, o coração, né? Como sede das emoções, do amor. E quando nós falamos de ser humano, muitas vezes ele vai valorizar algo, ou quando ele quer muito e não consegue ter ainda. Então, puxa, eu queria tanto comprar tal carro. Nossa, quando eu comprar eu vou ser feliz, quando eu comprar eu vou conquistar, eu queria tanto casar, eu queria tanto ser pai, E isso faz com que quando eu vivencie aquilo, ganhe intensidade, né? Então, à medida que eu desejo, né, ter novamente o contato com outras pessoas, aquele momento tem a tendência a ser especial, se tornar marcante e assim, por consequência, virar uma aprendizagem no meu dia a dia. Então, ou quando eu quero muito alguma coisa e não tenho, ou quando eu tinha e, de repente, aquilo escorreu pelas mãos. Nós estamos falando que no Brasil, acho que já foram 23 mil vidas que se perderam. E essas questões, essas tragédias coletivas trazem um impacto, né? Trazem um momento aí de perda. Talvez aí cada um de nós já conheça pelo menos alguma pessoa do bairro que faleceu, do trabalho, e isso vai causando uma comoção coletiva. Quando nós falamos dessa desejo, né, de se reencontrar, ou disso que perdeu, que escorreu pelas mãos, se nós formos pensar, imagina que nós estamos andando lá com um barco, né, no lago, e de repente você vai e enche a mão lá de água,
mas conforme o barco vai andando, aquela água vai escorrendo pelos seus dedos, né? De repente, não sobra mais nada na sua mão. Nós temos um filósofo da modernidade, Zygmunt Bauman. O Bauman, ele fala de uma modernidade líquida, onde os relacionamentos escorrem pelas mãos. Então, nós vemos hoje cada vez mais relacionamentos mais frágeis, divórcios com muito mais frequência, né? Relações... Eu tenho um amigo de muito tempo, ele postou uma coisa na internet que eu não gostei, eu excluo ele, não falo mais. E tudo isso vai gerando aí um déficit nas nossas habilidades. Então, quando nós falamos desse novo momento, onde vidas estão escorrendo pelas nossas mãos, talvez ao invés de apenas pegar essa água na mão, seja importante nós mergulharmos no rio, né? E mergulharmos num rio de uma vida diferente, né? Porque o que nós vemos hoje é, sim, fatores muito positivos acontecendo, né? Nós vemos comoções sociais, atitudes de bondade, mas que muitas vezes estão assim, ó, na época da dificuldade, enche a mão, né, da atitude boa, mas passou aquilo, escorreu pelas mãos, aquilo não se mantém. Então, eu acredito que tudo isso que nós estamos vivendo e a intensidade pode ter uma tendência, sim, de lá daqui 5 anos nós olharmos e tivermos mergulhados no novo tempo. Um tempo, talvez, onde a rotina seja mais branda, onde eu tenha mais tempo com a minha família do que com o meu trabalho, onde, enfim, não é demais sonhar com qualidade de vida, com felicidade. O próprio filme do Vendedor de Sonhos, né, conta um pouco essa questão, né, de um homem, não vamos dar spoiler, né, mas de repente um homem com tudo, e aí ele descobre que o tudo, de fato, da vida dele, ele perdeu num determinado momento da vida dele. Eu uso muito uma frase em algumas palestras motivacionais, que as coisas mais valiosas da vida não são aquelas que o dinheiro pode comprar, mas aquilo que nós não trocaríamos por dinheiro algum. Agora, apesar dessa frase ter tanta verdade, no dia a dia, muitas vezes a gente está muito mais correndo atrás das coisas que o dinheiro pode comprar do que daquilo que nós não trocaríamos por dinheiro algum. André, quanto que vale seus filhos para você? Meu, pode oferecer quanto vocês quiserem, pode oferecer Ferrari, pode oferecer mansão. Meus filhos não estão à venda porque são as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida hoje. Mas, às vezes, no dia a dia, eu dou menos tempo para eles do que, de fato, para outras questões, como, né, para mim comprar um carro novo, uma casa na praia, um negócio aqui, outro ali. E talvez essa fase toda seja realmente para nós refletirmos e com muita esperança, doutor. Eu acredito que lá daqui 5 anos nós colheremos uma sociedade diferente, sim. Uma sociedade que em 2020 talvez atingiu níveis de adoecimento mental elevadíssimos como nunca vistos na história e infelizmente, né, pela ciência que eu estudo, que é a psicologia, é uma probabilidade muito grande, né, os níveis de ansiedade, depressão, transtornos crescerem muito a partir desse ano da pandemia, mas, né, que podem gerar também uma geração onde nós não precisamos ser de ferro o tempo todo, que a gente pode mostrar a minha fragilidade, que mostrar a minha fragilidade não quer dizer que eu não seja uma pessoa merecedora de uma boa vida, enfim, né, como nós conversamos antes, né, no make-off aqui da nossa live, a criança, o menino, quando é orientado, às vezes, quando criança ele está chorando, para de chorar, que chorar não é coisa de homem, e quais ideias, né, nós vamos implantando na cabeça dessa criança de esconder sentimentos, e que, de fato, chorar só me faz um pouco mais humano, assim, né, como eu, o Dr. Sérgio, o Dr. Fernando, como cada um que está assistindo essa live, a gente aprenda aí que as fragilidades podem nos aproximar, quando, na verdade, a gente acha que a fragilidade vai fazer com que as pessoas se afastem de nós, e, na verdade, a gente precisa, talvez, refletir um pouquinho mais sobre isso. Daqui 5 anos, a pergunta é difícil, doutor, não sei se eu consigo responder pelo milhão, mas a minha esperança é que, de fato, seja uma realidade diferente da qual nós vivemos, não que está tudo perdido nesse momento, pelo contrário, eu vejo exemplos de humanidade fantástico todos os dias na minha vida, mas que
com certeza, como Gandhi falava também, seja a mudança que deseja ver no mundo, né? Às vezes a gente busca muito a mudança dos outros, né? Porque o Brasil tem que mudar, que não sei que lá, os políticos, o chefe, eu não sei quem. E aí, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, ao invés de ficar procurando a culpa lá longe, que tal a gente olhar para dentro e ver no que eu posso mudar aqui em volta, né, de mim, o que eu posso ir fazendo para semear daqui 5 anos um mundo aí mais feliz, um mundo mais saudável. Não sei se na questão da pandemia, né, mas saudável mentalmente, para que todos possamos ter mais qualidade de vida, né? Que riqueza, homem de Deus! O ruim é que eu gastei todas as minhas palavras agora não tem mais nem o que falar no encerramento. Gastei todas as minhas frases já. Mas vamos lá, Serginho, vamos encaminhar então o nosso encerramento. Você quer fazer as considerações? Quer que o André faça primeiro? O que você prefere? André, se quiser tomar uma água, eu falo como você... Fique à vontade, estou aqui para... falar é com você, né? Então, por favor, faça e a gente encerra depois fazendo essa... Maravilha. Não, eu estou aqui para agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade. Espero que nessa 1h30 que nós estivemos conversando, cada pessoa, né, que pegou aí alguns trechos da nossa live, as que vão ver, né, em outro momento, possam aí ser, né, de alguma forma impactadas de uma maneira positiva por tudo que nós conversamos. Com certeza, acredito que o ser humano, e aí a minha profissão me leva a isso, a minha fé me leva a isso. Eu costumo dizer que eu acredito até o último na mudança do ser humano e numa mudança positiva. E que a gente não venha perder essa esperança, né, de um mundo melhor, sabendo que as grandes mudanças não começam de forma gigantesca, né? Elas começam, né, numa garagem de quintal, elas começam com uma pessoa e que vai contaminando. Nós estamos falando de contaminação muito, mas que talvez um homem aí especial para nós, dos Doutores do Riso, é o Pat Adams, né? E ele fala sobre um amor contagioso. E que esse amor, né, pelo ser humano venha contagiar muito mais que o coronavírus, né? Que o amor por boas ações, enfim, venha a ser muito mais contagiante nesse sentido. E semelhante ao que nós estamos vivendo, o Pat Adams, que é um dos, né, maiores aí doutores do riso, né, começou muita coisa com ele, estrelado lá por Robin Williams, né, no filme O Amor é Contagioso. Ele fala que tudo nasceu quando em determinado momento da vida dele, eu assisti uma palestra dele aqui ano retrasado aqui em São Paulo, no AMB, e ele fala que tudo nasceu, essa mudança, essa revolução do amor que ele fala, quando em determinado momento ele conta que a mãe dele, cristã, né, pregava sobre o amor de Cristo, a compaixão às pessoas, e em um determinado momento ele foi beber água e havia um bebedor para negros e um bebedouro para brancos. Ele falou, peraí, esse mundo que fala dessa questão, como que está acontecendo isso na prática, de fato, né? E aí, esse ponto aí eu acho que é extremamente importante. E aí eu gostaria de propor uma dinâmica para vocês e para todos os nossos telespectadores. Olhem para mim aqui, ó. Esfrega a mão assim, ó, comigo. Vão esfregando as mãos aqui, que tá frio, né? Fala que dá dinheiro isso daqui depois, tá? Não parem de olhar para mim. Olhando para mim, quando terminar vai pôr a mão na bochecha. Não para de olhar para mim, continua olhando, olha para minha imagem aí, ó. Vai lá. Pode pôr. Agora, doutores, onde eu pedi para vocês colocarem as mãos? Na bochecha. E o que vocês estão fazendo com a mão no pescoço? Me explica. Aqui. Era na bochecha, não era no pescoço. Qual que é o grande ponto, queridos? Esse mundo, né? Talvez ele esteja em tanta confusão, porque aquilo que falamos tem sido diferente daquilo que fazemos na prática, né? Às vezes faço o que eu falo e não o que eu faço, não é? E de fato, eu acho que esse é um recado. Comecemos por nós, né? Pelo pouco, né? Que no muito nós conseguiremos chegar.
mas de fato que a gente venha conseguir alinhar durante essa pandemia, né? Os desejos que eu tenho de bem ao próximo com as nossas atitudes que nós temos visto. Porque senão é como aconteceu aqui, né? Eu falei para pôr a mão na bochecha e pus a mão no queixo, vocês foram na onda. E talvez o mundo esteja nessa confusão, porque as pessoas, né, a gente às vezes para dar conselho é bom, não é? A gente fala, mas menina, larga desse cafajeste, né, porque ele não te merece, olha o que ele tá fazendo com você. Aí quando é com a moça, mas ele é tão bonitinho, eu vou ficar mais um pouquinho, né? E a gente não consegue compartilhar aí, né, de fato, o que a gente dá de conselho, o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, uma última frasezinha bonitinha: gente precisa de gente para ser gente. Então, nós precisamos dessas relações sociais e que elas saiam, né, cada vez melhores desse período todo que nós estamos vivendo. Ótimo. Acabei de descobrir que a minha bochecha começa aqui embaixo, cara. Impressionante, viu? Acabei de perceber que a minha anatomia humana, a bochecha começa aqui embaixo. A bochecha começa embaixo. Serginho, você manda bala. André, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar com a gente, por, na verdade, proporcionar para a gente esses momentos de tanta reflexão, de tanto encontro, sabe? De realmente a gente conseguir enxergar que ainda há, né, ao que vir pela frente e há meios de enfrentar isso, né? E eu ouvi outro dia, como eu falei, acabei de me diagnosticar um apaixonado por frases, graças a você. Seja bem-vindo, vamos montar um clube, nós aí, né? Exatamente. E aí a frase dizia, né, que o passado já foi, já aconteceu. O futuro é incerto e talvez não venha. E o que a gente tem é o hoje, e é por isso que eles chamam presente. Que é para a gente poder viver e aproveitá-lo e fazer acontecer. Então, eu só tenho a agradecer, obrigado por compartilhar isso com a gente, por aceitar nosso convite. Foi uma oportunidade tanto estar aqui de camarote assistindo essa tanta coisa boa. Como eu falei, conheço o seu trabalho de outros lugares, não é à toa que fora você abrilhanta tanto quanto todo o resto da equipe lá da nossa amada APAE de Itaquá. Não é à toa que a gente tem luz naquela casa, naquele lugar, porque pessoas como você, como os demais amigos lá que trabalham, voluntários, fazem isso acontecer. Então, obrigado pela oportunidade. Fernando, foi mais uma vez um prazer te rever aqui, a gente está junto nisso. E a todos que estiveram aqui, que comentaram, que interagiram com a gente, né? Não vou mencionar o nome de todos, infelizmente a gente não acompanha todos, mas alguns entram, saem, né? Mas também a presidente Ermelinda, lá do nosso clube do Rotary Pinheirinho, esteve aí com a gente, comentou: obrigado, presidente, obrigado por apoiar tanto e por ser sempre parceira nessas nossas empreitadas, né? Então, muito obrigado, obrigado a todos. Posso deixar mais um último comentário? Quando você falou... Opa, só mais um, prometo, eu falo demais. Mas quando você falou do presente, né, e de fato, a origem do dar um presente, por exemplo, né, quando eu dou um presente, ela surge na necessidade, doutores, o presente significa de fato, né, o presente de dar alguma coisa, né, para o outro, é a minha presença enquanto eu estiver ausente. Então, quando eu deixo, por exemplo, eu dou uma caneta para um amigo e toda vez que aquele amigo vê aquela caneta, ele se lembra da minha pessoa. Então, o significado original do presente, enquanto, né, trocas, surge a partir daí, a minha presença na ausência. Por isso que nós nos apegamos muito a alguns presentes, né? Eu tenho aqui no meu rack vários presentes, né? Um vaso, um outro negócio, isso, aquilo, porque de fato parece que aproxima um pouco mais as pessoas, né? E quem sabe talvez esse hábito de trocar presentes também seja algo significativo nesse momento, né? Porque, como eu disse, é a minha presença enquanto eu estiver ausente. Então, talvez nesse tempo que nós não conseguimos, né, nos ver tanto, talvez aí uma prática para ser iniciada, né? Presentes na ausência. Então, receba aí um presente nessa noite. E o maior presente que nós podemos receber
talvez seja o que o senhor disse, o hoje, né? Esse momento para fazer algo novo, esse tempo, talvez seja um dos maiores presentes que nós temos, e que se a gente souber usar ele da melhor forma, né, a nossa presença ficará marcada quando um dia não estivermos mais, quando estivermos ausentes. E mais uma vez agradeço a participação aqui hoje, espero deixar, né, esta live como um presente para cada um que assistir. Acho que é uma das intenções que nós temos aí também, né? Prometo que acabou agora. Recebo o presente e agradeço eternamente, com muito sorriso no rosto, com o coração enternecido, de uma forma muito vibrante, André. Agradeço por demais a tua generosidade, a tua pontualidade, o teu respeito por essa profissão tão bonita que é ser psicólogo, ao lado de ser também professor, né, transmissor de conteúdo, né, e fora todas as outras qualificações que já foram colocadas, doutores do riso, a pai, por aí vai, né? E pai de duas crianças maravilhosas, né? E marido da Dani também. Opa, gente, nós estamos caminhando aí a finalização, mas uma reflexão eu acho que é importante colocar ao final. Chico Anísio, numa das últimas entrevistas que eu tive a possibilidade de assistir, ele estava rendendo homenagens aos profissionais da saúde ligados à psiquiatria. E é lógico que isso deve estar pelo YouTube da vida, né? E esse depoimento dele, a princípio me causou uma certa novidade, mas com a fala do André hoje, e do que eu venho acompanhando, né, ao longo dos anos, eu vejo que realmente nós precisamos ter bastante informação, né? Quando nós promovemos o reducionismo aos horizontes que conhecemos, nós certamente deixamos de receber o que tem, que a vida pode nos trazer com muito mais propriedade, né? Temos sempre muito mais a aprender do que necessariamente o que já sabemos. Mas Chico Anísio rendia as homenagens aos profissionais da psiquiatria, dizendo que Chico Anísio não seria Chico Anísio se não fosse por conta da psiquiatria, por conta do trabalho que foi muito bem desenvolvido ao longo da vida, porque ele tinha lá algumas patologias, algumas situações, e somente com a conexão com profissionais da psiquiatria ele conseguiu ser o gênio que foi, ou seja, que ele conseguiu entregar a sua missão, o seu propósito de vida, o porquê Papai do Céu o colocou nessa terra, né? Então, quando você fala, André, sobre uma mística, né, em que só busca apoio, né, da saúde quem está doente, é muito importante que nós questionemos isso de uma vez por todas e em todos os ramos da saúde, né? Não à toa que exames de check-up, não à toa que várias áreas da saúde pedem, inclusive, para que o ser humano, para que a pessoa busque o profissional de uma maneira preventiva e não corretiva, né? E aí eu sei que nós temos uma realidade de saúde pública que, por vezes, também não contempla as pessoas na sua integridade. Mas é importante ter o mindset, né, o pensamento de que não é feio e nem te faz menor ou te faz um ser humano de segunda qualidade ou que precise de um próximo, no caso aqui dessa noite, o André, um profissional do mais alto gabarito que dispensa qualquer apresentação e qualquer recomendação do seu trabalho, porque o conteúdo que nós externamos aí nessa 1 hora e alguma coisinha é a prova cabal que não basta o discurso bonito. O que basta o envolvimento, de fato fazer concatenar-se as coisas. Então, eu acho que fica essa primeira evidência para mim. Uma segunda evidência aí está mais próxima de nós aqui do mundo jurídico. É absolutamente incomum, né? Escritórios de advocacia, de maneira triviais, gostam e transitam muito bem pelos assuntos que lhes são pertinentes, né? O mundo jurídico como um todo, e assim, é um mundo gigantesco, né? Cuidar da sociedade, cuidar das relações sociais e das relações humanas, nos detalhes, em todas as ações do ser humano,
não é algo muito simples. Mas é muito importante compreender o porquê nós estamos colocando hoje uma pessoa do gabarito do André, não advogado, para nos contemplar. Porque nós olhamos para o direito não como uma ilha. Nós olhamos para o direito não em si mesmado. O direito, ele não nasce e morre nele mesmo. Ele deve ser olhado sempre como parte dessa engrenagem social. Então, quando nós trazemos um psicólogo, quando nós trazemos uma pessoa da área de finanças, da área da economia, da área da sociologia, da filosofia, enfim, das outras tantas áreas que existem e compõem o nosso sistema social, nós só estamos dando um recado. Nós queremos e precisamos colaborar. Nós precisamos estabelecer pontes. Nós temos que fazer desse momento um momento de conexão. Fazer situações que possam, de fato, entregar para as pessoas aquilo que elas precisam da maneira mais simples. Se fôssemos falar aqui somente num ambiente jurídico de leis e de circunstâncias que envolvem, certamente nós teríamos um público, mas eu entendo que certamente também nós não teríamos o nível de assertividade que eu espero que esse nosso encontro tenha tido. E, na verdade, ele só teve, André, pela sua presença, pela sua generosidade, pela sua benevolência em ajudar alguém sem distinguir a quem. Nós estamos aqui falando para pessoas que podem ser impactadas em todos os locais que você mencionou, onde justamente você tem pacientes, pessoas que contam com seu apoio, no planeta Terra como um todo. Nós estamos diante de algo que aflige a todos os povos, a todas as economias, a todas as etnias, a todas as crenças, a todos os credos, de uma maneira absolutamente universal. Mas é somente conectados, somente transcendendo e buscando pela vida do nosso próximo, é que nós vamos encontrar a resposta para o nosso próprio sentido. Então, é uma crença muito firme nesse sentido, dizendo que as nossas crenças são as nossas profecias autorrealizáveis, é que eu agradeço muito a todas as pessoas que nos assistiram nesse momento, né, que possam também criticar, comentar, tudo que puderem se manifestar para nós é muito rico, inclusive sugerir pautas, porque, mais uma vez, nós somos um escritório de advocacia que está conectado com todo este momento. Mas nós queremos agradecer muito, muito mesmo, a generosidade, principalmente do André Novaes, esse grande amigo que Deus nos honra, assim chamá-lo de uma maneira muito próxima. Agradecer ao Sérgio também, nosso sócio e um ser humano de alta grandeza. Agradecer principalmente a quem está do outro lado e a todo o nosso time que fez com que esse evento estivesse tranquilo, estivessem todos nós preparados aqui para conversar hoje. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês continuem a ter uma semana de excelência, porque é assim que nós temos que viver, uma semana de excelência. Até a próxima live. Um grande abraço a todos.